Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Como sempre, todas as semanas estamos aqui na grade de programação do canal 14 da NET Anápolis, o canal comunitário que trata das coisas da nossa cidade, da gente da nossa cidade. E estamos não só no canal 14, mas também na nossa página no YouTube. Já são quase 40 entrevistas, né, nesse período todo, prioritariamente tratando da área de saúde, mas a gente aborda também aspectos de interesse geral. Mas hoje a gente continua no tema saúde e eu vou pedir mais uma vez para que o Josevaldo dos Reis Brito, nosso parceiro aqui no canal comunitário, apresente a nossa convidada, a nossa entrevistada do dia de hoje. Por favor, Josevaldo. Guilherme Verano, assinantes do 14, mais uma vez é um prazer estarmos aqui para mais um bate-papo. E o bate-papo de hoje é sobre leitos, a falta de leitos em Anápolis, como que é feita essa gestão de leitos na nossa cidade, desde da gestão dentro de um hospital, como da gestão externa, como que isso acontece, porque as pessoas têm sofrido muito hoje nas instituições hospitalares com a falta de leito. Muita gente nervosa, muita gente esperando muito tempo. As pessoas às vezes não entendem isso, acham que é uma má gestão dentro das unidades hospitalares, sejam elas públicas ou privadas, ou às vezes acham que é a Secretaria de Saúde que não está fazendo o papel dela da forma que tem que fazer. Então a gente vai tentar clarear um pouco isso para você, assinante do 14, para você que nos acompanha em todas as semanas, como que acontece isso dentro de uma unidade hospitalar e também como que acontece extra-unidade hospitalar. E eu convidei a minha amiga Fabiane, ela que faz a gestão dos leitos lá no Hospital Evangélico Goiano já há algum tempo. E é graças ao trabalho da Fabiane e da equipe dela que a gente consegue até dar um fluxo mais rápido nos leitos dentro do hospital. Fabiane, seja bem-vindo ao nosso Alto Astral no 14. Olá, muito obrigada pela oportunidade. Josevaldo, posso aproveitar o embalo então, já que a gente está falando e o assunto prioritário que vai ser o número de leitos, afinal de contas, a sensação que muita gente tem é que parece que a cidade cresceu e o número de leitos reduziu aqui na cidade de Anápolis. Isso faz sentido? É verdade? É lenda urbana? O que acontece de fato? Não, Guilherme Verano, é uma grande verdade. Além da cidade realmente ter crescido, o número de leitos diminuiu muito. Você, Verano, que acompanha a nossa história já há algum tempo, fazendo tão bem a sua função de jornalista, cadê o Hospital Dom Bosco? Virou estacionamento, né? Hospital Nossa Senhora de Lourdes, Hospital Santa Paula, Hospital Santo Antônio. E aí eu digo para você, o Hospital Dom Bosco tinha 10 a 12 leitos de UTI, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes tinha mais 10 leitos de UTI. Aí esses hospitais foram embora, São Judas e outros hospitais aí que a cidade de Anápolis perdeu ao longo do tempo. Nesse meio tempo, o que veio? Veio o Hospital de Urgência, há cerca de 8, 9 anos atrás, não é isso? Agora, recentemente, há um ano e pouco, o Ânima, não é isso? E depois tivemos UPA, mas uma cidade que é uma cidade polo, que é uma outra situação, uma cidade que traz muitos pacientes para cá. Muitos municípios encaminham pacientes para a cidade de Anápolis. Ou seja, não atende só os munícipes aqui da nossa cidade. Então a cidade cresceu, os outros municípios do entorno cresceram, encaminham mais pacientes para cá e nós perdemos leitos. Então não é uma lenda urbana, não. Realmente essa situação é uma situação que preocupa todos que trabalham na área de saúde aqui. E hoje não é só nos leitos de UTI também, não. Hoje é nos leitos de internação. E aí eu digo para você, Guilherme Verano e assinantes do 14, fazer a gestão de leitos hoje nas unidades hospitalares, tanto nas unidades de internação, quanto a questão dos pronto atendimentos também, não é fácil. É muito mais paciente e muito menos lugar dos pacientes deitarem ou até sentarem, não é? É uma situação difícil. E aí,
A proposta da Fabiane estar aqui conosco é porque existe dentro da unidade hospitalar uma proposta de fazer uma gestão de leitos, para minimizar isso, para a coisa andar mais rápida. Isso não é invenção de Anápolis, de hospital evangélico, não. Isso acontece nos bons hospitais do Brasil inteiro, não é? Então eu queria passar agora, já que você levantou a bola para mim, passar a bola para a Fabiane. Fabiane, explica para o nosso assinante o que é uma gestão de leitos, o que você e a sua equipe faz lá dentro do hospital evangélico. É uma busca constante da utilização dos leitos disponíveis em cima da capacidade máxima que a unidade tem, seguindo sempre os critérios hospitalares da instituição. Esses critérios são os padrões que a instituição coloca, com qualidade, reduzindo o tempo de espera do paciente, satisfazendo sempre os clientes internos e externos. O cliente externo é a equipe médica, a equipe assistencial, e o externo não é só o paciente, é os acompanhantes também. A família do paciente. Porque tem toda uma logística envolvida, né? Isso, é uma logística envolvida. Ô Verane, dentro dessa logística, a Fabiane vai nos responder aqui. Por que, Fabiane, que você entende que é importante os hospitais implantarem essa gestão de leitos? Porque com a gestão de leitos, o hospital consegue aumentar a taxa de ocupação e diminuir o cancelamento de cirurgias e também das transferências dos pacientes. O paciente pronto-socorro aguarda muito tempo um leito de internação e, às vezes, a família cansa de esperar o leito e pede para o paciente ir para outra unidade. Com o gerenciamento de leitos, a gente diminui e muito essa transferência para outra unidade. Uma curiosidade minha aqui. Em relação à administração, o José Val participa e a Fabiane também, em relação à gestão dos leitos. Existe alguma norma específica, o hospital ter uma quantidade proporcional de número de leitos de UTI, por exemplo, em relação aos leitos normais ou não? Isso é aleatório, vai mais do movimento, da possibilidade do dia ali, ou é obrigatório? Eu tenho tantos leitos, eu tenho que ter tantos leitos de UTI equivalentes para atender aquele pessoal que eventualmente possa ir para um leito de UTI. Ô Verano, acontece da seguinte forma, você vê hospitais no Brasil hoje que às vezes tem mais leitos de UTI do que leitos de internação. Então isso é possível. É possível, é possível. Isso depende do gestor, do administrador, de dizer, escuta, eu tenho uma instituição em que eu quero estar internando pessoas em leitos de UTI. Não é? Então, você não tem uma proporcionalidade, não. O ideal é que seria, eu tenho 200 leitos, 30% desses leitos deveriam ser leitos de UTI, certo. Não é? Mas não é bem assim na realidade dos hospitais Brasil afora, não. Então, hoje a gente vive o problema, quando eu disse aqui no início da falta de leito de internação, e também do leite de UTI. O leite de UTI é claro aí para todo mundo, Brasil inteiro, em especial leitos do Sistema Único de Saúde, né? Mas aqui em Anápolis hoje a coisa ela é tão preocupante que às vezes nós não estamos tendo leito para convênios, para o leito particular. A pessoa quer pagar por um leito de UTI e você não tem o leito de UTI. Vamos pegar, hoje, sempre dando o exemplo do Hospital Evangélico Goiano. O Hospital Evangélico Goiano ele tem lá um número de leitos de UTI pactuados com o Sistema Único de Saúde. Ou seja, é um número X que ele recebe por aqueles leitos. E ele tem um número de leitos de UTI maior do que esses que ele oferta para o SUS. Só para exemplificar, vamos dizer que o Hospital Evangélico tenha lá 30 leitos de UTI, 10 ele destina ao SUS e 20 a particular e outros convênios. Nós temos determinados momentos que os leitos do SUS estão todos lotados, os leitos de convênio particular estão todos lotados também. E o paciente tem que ficar num pronto-socorro, num leito muito parecido com leito de UTI, porque tem todos os equipamentos para manter um paciente estabilizado, mas não está naquele ambiente de UTI, não é? Então isso às vezes revolta a família. Tem família que nos procura e fala assim, não, eu quero pagar, achando que é porque a gente tem que dizer, escuta, nem pagando, às vezes não está tendo leito. Então essa gestão que a Fabiane e a equipe dela faz, dá celeridade nisso, porque quando você chega com um parente seu num pronto-socorro de um hospital,
que precisa de internar depois daquele primeiro atendimento, ou num leito de internação normal, ou num leito de UTI, todos nós queremos e achamos que tem um leito lá disponível. Já está pronto lá, prontinho, reservado, rapidinho, é levar igual a reserva de hotel, né? Justamente. Não, é até mal comparando, né? Porque chega hotel em temporada, por exemplo, não tem vaga, nem pagando, nem hotel 5 estrelas, acontece. Né? E isso que o Joséval falou acontece no leito de internação também. O paciente às vezes tem convênio e chega lá em mim falando de jeito assim, não, mas e se eu pagar um apartamento? E não tem o apartamento disponível, não é por causa que é convênio, é porque não tem disponível. E o que é muito interessante, Guilherme Verano, porque as nuances de hospital é só quem vive hospital. Às vezes as famílias saem andando dentro do hospital Isso. e dizem assim, ó, mas eu vi um leito vazio lá. Sai na busca, né? Eu vi outro leito vazio em tal situação, mas as famílias não sabem que ao mesmo tempo dentro do bloco cirúrgico tem 8, 10, 12 pacientes fazendo cirurgias que precisam daqueles leitos depois da cirurgia. Mas demanda um tempo para ser higienizado, trocar roupa de cama. Pacientes de pronto-socorro também. Às vezes o paciente do pronto-socorro chegou primeiro que o outro e sai primeiro, porque aí vai seguir a ordem, e as pessoas começam a falar, mas por que você deu o leito para aquele e para o meu não tem? Fabiane, a sua vida não deve ser fácil no dia a dia, não, viu? Ô, Fabiane, então dentro disso que o Verano coloca aí que a sua vida não é muito fácil, eu te pergunto, para que o processo dê certo dessa gestão de leito, o que você entende que é essencial? Essencial é que defina metas. Mensure essas metas e coloque mesmo numa planilha de Excel a hora exata da solicitação do leito, a hora que o leito foi reservado, a hora que o leito foi disponibilizado. Checa essa planilha para poder agir em cima dos problemas, propondo sempre melhorias. E aí, Verano, eu digo para você da gente entender a importância da tecnologia da informação. Você tem um sistema bom como ferramenta, não é? O médico já deu alta lá. Uma coisa é a alta do médico no prontuário e a outra coisa é a alta do paciente sair do leito. Tem isso também, porque às vezes o médico dá alta e o paciente daqui um pouquinho ainda tem que aguardar tomar a última medicação, por exemplo, ou então a família do paciente não tem condições de desocupar o leito rápido porque o acompanhante que está ali depende de um outro que tem um carro que está lá na Vila Jaiara. Então... ou vai no banco buscar dinheiro, depende de ambulância, depende de oxigênio. Vários fatores que atrasam a saída do paciente. Mas o fato é que a partir do momento que ela anotou ali aquele horário, aí o reloginho começa a disparar, tanto para vocês, como para o parente que tem que buscar o carro, tem que buscar o dinheiro. E eu fico imaginando, né, esse processo todo, a agonia ali, né, de ter que desocupar alguém precisando e vai sair, não vai, não é um processo fácil, não. É uma correria. E vários atores participam disso, né? E eu queria que a Fabiane explicasse para o nosso telespectador aí o quão de pessoas e de processos acontece nesse intervalo do médico dar a alta, de desocupar o leito, de higienizar o leito, de trazer um outro paciente para o leito. Então passa por muitas pessoas e por muitos processos. Eu queria que ela falasse um pouquinho disso. Eu vou citar algumas delas. A enfermagem, que é o setor de internação. A enfermagem é a pessoa responsável que agiliza a saída do paciente após a alta. Tem também o setor de manutenção, que é o que atende a gestão de leitos, caso uma lâmpada queima, a televisão estraga, a torneira está vazando. O vaso entupiu. Acontece. Já às vezes não ter leito disponível, o vaso entupir. O mau contato na instalação elétrica da cama, não é isso? Isso, então, isso tudo. A televisão que o controle remoto sumiu. E tem também a equipe, os condutores, que faz o fluxo do paciente, que agiliza também a saída do paciente após a alta hospitalar. Que leva paciente para exames. Tem pacientes que, quando recebe alta, ainda tem que passar para fazer algum tipo de exame. E a
higienização e rouparia, que é a que entrega o leito pronto para o uso mesmo. Isso sem contar alimentação também. Justo. Não, nutrição. Por isso que eu falei, eu vou citar algumas das áreas. Porque também tem o setor de internação, pronto-socorro, você tem que estar ali girando o tempo todo. Até o pessoal que reclama, não, essa sopinha aqui tá muito rala, tem que estar melhor, não pode, mas não tem a noção que um nutricionista elaborou aquilo ali para aquele caso. Não, mas quer comer, né? E muita coisa, precisa recuperar, precisa ficar forte, né? Tá pouco aqui. Às vezes come a comida do acompanhante também. E por aí, eu falo assim, porque eu já vivi nesse ambiente. Quando minha mãe esteve internada, eu sou muito observador, né? Até em relação àquelas equipes, a troca de turno, né? Você transferir uma situação para outra equipe também é um momento delicado e complicado. É complicado. A troca de turno seria é outro problema. Esse é um outro problema. Porque então eu observei de forma adequada. Na troca de turno, por mais que a gente não queira que tenha uma ruptura, claro. Sempre acontece, porque tem um deixando o plantão, o outro assumindo o plantão. Um louco para sair, o outro cheio de problemas para pegar. Justo, e até que as informações cheguem direitinho na forma daquele que está assumindo o plantão, isso demanda um tempozinho e que às vezes atrapalha nesse momento também. E o acompanhante nunca entende. Não entende. E ele tá certo. Porque se a gente também for colocar no lugar dele, talvez agiríamos da mesma forma. É normal. Ô Fabiane, tem um tempo dentro da unidade hospitalar, por exemplo, para higienizar o leito, é estipulado um tempo? Como é que você controla isso? Eu gerencio os tempos, o meu serviço o dia todo é gerenciar tempo também. Gerencia o tempo todo. Eu gerencio o tempo da solicitação do leito até a disponibilização do leito. Gerencio o tempo da alta médica até a alta hospitalar. A alta médica é a hora que o médico passa e prescreve a alta no prontuário. E a alta hospitalar é a hora exata que o paciente desocupou o quarto para higienização. E eu gerencio também o tempo de leito higienizado e leito não higienizado e leito higienizado. O tempo todo eu gerencio tempos. Essa coleta desses tempos, ela serve para, no final, avaliar e ver onde é preciso ter melhorias, sempre com atendimento em qualidade. Tentar otimizar o processo. Isso. Né? E evitar a demanda reprimida dos setores. Porque tem muitos setores críticos, como pronto-socorro e UTI, que às vezes fica a demanda reprimida lá dentro. Quer dizer, tem que desencavalar também, né? Desencavalar. Muitas vezes você tem um paciente com alta dentro da UTI e você precisa dar vazão para esse paciente para dentro da unidade hospitalar, porque já tem outro precisando do leito de UTI, e aí é onde é difícil de você estar a tempo e a hora conduzindo isso. Tem momentos que, se você não tiver muita tranquilidade, as coisas não fluem. Mas para quem está dentro do ambiente hospitalar e vive isso todo dia, tem um equilíbrio necessário para fazer com que as coisas vão acontecendo. Fabiane, e aí a gente tem algumas ferramentas, eu falei da TI, mas tem os rádios de comunicação, não é isso? Eu queria que você falasse agora do quão é importante a comunicação bem feita entre esses vários atores do processo aí, porque tem que chamar a equipe de higienização. A equipe de higienização termina de higienizar, já tem que vir a rouparia para forrar a cama, para alinhar. Às vezes tem um problema que a equipe de manutenção precisa corrigir também. Antes de vir outro paciente, já tem que comunicar o condutor para pegar o paciente no quarto e levar para a ambulância ou para o carro da família, e se não comunicar bem, vira uma confusão danada, não vira? Isso tudo está centralizado na gestão de leitos. Para mim, eu acho que o sistema de TI, ele é de essencial importância, porque ele mostra em tempo real o que está acontecendo dentro do hospital. O paciente que está de alta, o leito ocupado, o leito em higienização, o leito desocupado, quais são as enfermarias femininas, quais são as enfermarias masculinas, enfermaria para criança, leito bloqueado para algum tipo de paciente em precaução.
Fica também comigo rádios de condutores, rádios de higienização. Quando um paciente, hoje nós temos um sistema que chama Spark. Quando o paciente recebe alta médica, a enfermagem lança no Spark. É isso que eu ia perguntar. O primeiro passo é o médico. Isso, que é a alta. Isso. É a alta médica, que é a que eu falei, que é a alta que o médico prescreve no prontuário. Da caneta aí. Isso. A enfermagem lança nesse sistema, que vai para a gestão de leitos. Automaticamente eu sei que eu posso usar aquele leito, mas ainda não colocar o paciente lá dentro, eu só posso reservar. Quando, nesse momento, eu e a minha equipe já fica atrás, por que está demorando o paciente sair, se é acompanhante, se é caixa, se é alimentação, por que do paciente não saiu ainda. Quando o paciente vai de alta hospitalar, que ele sai do leito, a enfermagem bloqueia o leito no sistema, já cai automaticamente no meu sistema, e nesse momento eu chama a higienização, e a higienização, quando o processo é grande, isso antes deles lançar a alta hospitalar, tem que chamar condutor para buscar o paciente, lança a alta, bloqueia o leito com a alta hospitalar, chama a higienização, isso tudo dentro do meu setor. Chama a higienização, quando a higienização termina, a higienização chama pelo rádio a rouparia, que é a camareira, forra o leito, a camareira avisa a gestão de leitos que o leito está pronto. Leito pronto é leito higienizado e forrado. Aí sim eu passo o leito para o setor e o setor encaminha o paciente. Aí vem novamente, chama o condutor para encaminhar o paciente. Volta para mim de novo. Uhum. E dentro do sistema, só para uma curiosidade, você tem aquela visão global de tudo ali que está acontecendo em tempo real, ou são várias páginas diferentes que você tem? Não, eu tenho a visão global. É através, por isso que eu disse que o sistema é muito importante, é através do sistema que eu consigo tomar decisões. Mal comparando aqui, eu diria que seria o trabalho de controlador de voo. Esse avião está aqui, se tiver nessa rota ele vai colidir com esse outro, esse aqui vai pousar, o outro tem que sair, fazer gerenciamento. E às vezes... Tão estressante como, né? E às vezes a gente ainda vai atrás de algum médico, doutor, o senhor vai dar alta para o paciente tal, que horas que o senhor vai passar, eu quero usar o leito. Apesar de ela cita a questão da alta, e a gente tenta definir um horário de alta com os médicos também. Isso. Para fazer esse controle todo. E a pressão da família, mas que hora vai sair? Isso. Mas às vezes o médico é um médico que está fazendo a cirurgia numa outra instituição, a cirurgia enrolou, ele não teve tempo de chegar na hora que a gente tem já pactuado com ele. Isso tudo vai atrasando o processo, não é? O paciente é dele, é ele que tem que dar alta para aquele paciente. Mas a Fabiane citou uma coisa aí também que a gente gostaria de esclarecer para o nosso assinante do 14, para quem nos acompanha. A proposta desse programa aqui é mostrar para quem nos acompanha que é um processo complexo e até para as pessoas entenderem ter um pouquinho mais de paciência dentro dos hospitais também. Nós estamos lá para fazer o melhor papel. Mas eu só vou te dar um exemplo. Às vezes vaga um leito e é de uma enfermaria. As enfermarias hoje é de 2 ou 3 leitos no máximo, os hospitais todos estão partindo para isso aí. Mas está o Guilherme Verano lá precisando internar no pronto-socorro. Vagou um leito numa enfermaria feminina. Como é que eu vou botar o Guilherme Verano lá numa enfermaria feminina? Entendeu? Aí as pessoas dizem assim, não, mas então transfere outra mulher para aquele lugar e põe o Verano. Né? Remaneja as pessoas, só tira aqui e põe ali. E às vezes também acontece de ter 2 leitos femininos e você tá lá para internar. Transfere a paciente, nenhuma das duas aceita transferir. Tem isso também. Às vezes se habitua com o colega, com o pessoal que está e não quer essa pessoa. E a instituição também, quando ela vai implantar o gerenciamento de leitos, ela define critérios junto com a direção e o setor da qualidade, critérios para que os leitos sejam disponíveis com diagnósticos corretos. Eu não posso colocar um paciente, exemplo, um paciente com infecção do trato urinário junto com um paciente cirúrgico. E, às vezes, a pessoa que está no pronto-socorro também não entende isso. Porque nós temos leitos determinados para gestante. Nós não vamos colocar um parto junto com outra cirurgia. Então, e as pessoas não entendem.
ainda tem essa... Tem. Isso. Né? Simplesmente a vaga pela vaga. Tem que observar, né? Qual a condição de cada paciente. Fabiane, são muitos dados, muitas informações. No final de cada dia, no final de cada semana, no final do mês, a gente tem que levantar esses dados e até avaliar, não é? Para melhorarmos. Você citou aí agora, há poucos instantes atrás, sobre essa questão de estarmos avaliando para melhorar. Essas avaliações são diárias, são semanais, são mensais? Esses dados servem para quê? Para melhorar o quê? Eles servem para... Nós avaliamos, junto com a direção, como eu disse, com o setor da qualidade, o que ocorreu durante o mês, e serve para avaliar, medir, checar e sempre propor melhorias para o paciente, refletindo na qualidade do atendimento. Mas também tem os indicadores dia a dia, que passa junto com a direção, para saber a taxa de ocupação, qual o paciente que está mais tempo aguardando leito, qual que vai disponibilizar mais rápido. Tem pacientes idosos que, às vezes, aguardam muito tempo dentro do pronto-socorro. É lógico que a gente vai passar ele na frente de outra solicitação pela fragilidade dele. É por uma questão legal também. Isso. É norma. É norma. Então, eu compilo dados no dia a dia. 7 horas da manhã, eu puxo a taxa de ocupação do hospital. E tudo que está acontecendo em cada setor. Quando, por volta de 13h30, 14 horas, eu puxo a taxa de ocupação de novo do hospital. Até mesmo para saber se vai ser preciso, às vezes, cancelar alguma cirurgia. Que isso hoje, no Hospital Evangélico, a taxa é pequena. E quando eu vou embora, no horário que eu estou saindo do hospital, às vezes 17, 19 horas, eu compilo dados de novo, a taxa de ocupação, o que é que eu estou deixando de pendências para passar o plantão, e passo um e-mail para toda a direção, as pessoas envolvidas no processo, para saber o que realmente está acontecendo no hospital. Eu insisto na questão das equipes. A gente falou agora há pouco da questão da comunicação. Agora, minha pergunta em cima da integração. É extremamente importante, além de comunicar bem, essa equipe está integrada. O setor de higienização, o setor de rouparia, os condutores, com a enfermagem, com quem está fazendo o registro do paciente lá na porta de entrada, com a equipe de centro cirúrgico que está lá com o paciente já operado, na observação e que precisa mandar para o leito, as equipes de UTI que estão lá precisando tirar o paciente, ao mesmo tempo colocar o paciente. Então essa integração é importante, não é? É muito importante. A integração entre os setores, se um setor ele não passa a informação correta para o outro, causa um transtorno enorme. Porque num setor como gestão de leitos, que é um setor crítico, os critérios, a falha na comunicação pode causar um transtorno lá exemplo. Eu disse no início que a rouparia, a camareira, ela avisa que o leito está pronto para utilização. Eu disponibilizo o leito aqui embaixo. O paciente sobe, chega lá em cima, o leito não está limpo. O paciente vai aguardar na porta do quarto o leito ser higienizado. Então, a comunicação tem que ser muito eficiente. Hoje, eu acredito que a falha de comunicação é um dos gargalos maiores que o hospital, no caso, o que eu trabalho, tem. É isso aí, a gente presencia no dia a dia, né, José? Mesmo trabalhando dentro de órgãos de comunicação, a gente percebe que isso é falha. Então, essa integração entre as pessoas é fundamental. E dentro disso aí, existe um padrão de comunicação? Porque eu estava citando o exemplo da aviação aqui, você tem os exemplos, você segue o padrão, vira para cá, vira para lá, porque senão acontece algum acidente. Vocês têm um padrão de comunicação estabelecido entre vocês lá? Tem. Eu vou te dar o exemplo do paciente cirúrgico. Olha, tanto que a comunicação ela é ampla. O paciente chega para internar, tem o mapa cirúrgico, mesmo seguindo o horário do mapa cirúrgico, a internação que faz o registro pede o leito, liga para o centro cirúrgico, mesmo o leito estando disponibilizado, liga para o centro cirúrgico autoriza o paciente subir para o leito ou não, porque se caso a cirurgia daqui 30 minutos, não vai subir o paciente, porque senão pode atrasar a cirurgia dele.
Se for para subir, chama a condutora, encaminha o paciente e se houver essa falha de comunicação, pode ser que sobe um paciente que daqui 10 minutos ele vai ter que descer de novo. Ou mesmo um paciente de centro obstétrico, uma gestante. Liga para o CO, que é o centro obstétrico, aí haja uma falha de comunicação. A enfermeira pede para subir o paciente para o centro obstétrico e a internação ou mesmo a gestão de leitos pede para subir o paciente para o apartamento. Ao tanto que esse paciente vai passear, fazer turismo dentro do hospital desnecessário. Fabiane, existe um tempo da higienização. Sim. Só para o nosso assinante entender. Existe. Hoje o tempo para higienizar o leito, o que é um tempo máximo? De um leito terminal, que é a saída do paciente, a alta hospitalar, o máximo é 50, 55 minutos. Nesses 50, 55 minutos, você tem que ser higienizado. Se tiver que trocar uma lâmpada... Tem que ter manutenção. A higienização inclui aproveitar esse momento. Inclui sim. Tem a manutenção preventiva, que a gestão de leitos conseguiu definir critérios para essa manutenção preventiva. Eu posso colocar uma outra questão aqui? E ela começa, deflagra o processo onde? A partir do momento que eles chegam lá no quarto ou não? Lá na rouparia, na hora que tá pegando aquele lençol, pegando aquela fronha, processo... O cronômetro seu, o tempo já está contando. O tempo está contando a partir lá de baixo? Ele está contando a partir da hora que a enfermagem bloqueou o leito para higienização. Eu começo a contar. Eu começo a contar a partir dessa hora. Se o leito não foi higienizado nesse tempo máximo, a gestão de leitos vai atrás para saber o que está acontecendo. Vai levantar o questionamento. Isso. E o pessoal da higienização, quando termina a higienização, eles mesmos fazem essa verificação se precisa de alguma manutenção. E eles me avisam. Fabiane, o leito tal, quando a gente abre a torneira, tá vazando. Aí tem que ir a manutenção. Você vê muito isso. Mas por que tá ligando a torneira sem necessidade? Por que tá dando descarga sem necessidade? Por que tá acendendo a luz? Né? Faz parte do processo. Fabiane, eu queria que você falasse um pouquinho agora da importância do médico nesse processo, não é? Porque os médicos estão ali todo dia, toda hora, e da importância do médico dar alta o mais cedo possível, não é isso que é um outro complicador que às vezes a gente tem, porque o processo só é deflagrado a partir do momento que o médico deu a alta lá. Eu ia falar. O médico é um ator extremamente importante nesse processo também, muito, não é? Na hora que você começou, eu já ia falar. E aí ele dá alta. Quanto mais rápido tiver alta, porque eu chego no hospital às 7. Quando eu chego no hospital, já tem 3, 4 pacientes dentro do centro cirúrgico. Então, quanto mais rápido for a alta, mais rápido vai ser o giro do leito para o próximo paciente e para o leito. E, às vezes, até o médico que tem previsão de alta é o que vai fazer cirurgia lá. O leito é até para a próxima paciente dele. Então, lá no Hospital Evangélico, o tempo dessa alta foi definido até às 12 horas. Mas quanto mais rápido o médico passar, tem uma equipe dos pacientes clínicos. Essa equipe, quanto mais rápido passar e liberar o leito, para nós da gestão de leitos é essencial. O médico é a parte essencial, uma das partes essenciais que eu diria desse processo. Verane, a gente quer falar isso porque a cada segundo, a cada minuto que você ganha dentro do processo, você vai fazer com que tenha mais possibilidade das pessoas internarem e não ficarem esperando tanto, porque hoje na cidade nós estamos vivendo uma situação assim. Pacientes do Sistema Único de Saúde, do SUS, existe uma central de regulação que faz essa gestão externa de leito. Aquilo que a Fabiane faz dentro do Hospital Evangélico internamente, claro que com muito mais atores, porque lá na regulação do município não está vendo higienização, não está vendo rouparia. Isso, eu ia até perguntar, como fica esse choque de gestão, né? Porque eles querem ver uma vaga e você tem que oferecer a vaga para eles, né? Justo. O que acontece? Então, hoje o que acontece? Como tem muito mais pacientes para serem internados do que leitos ofertados, então essa celeridade no processo, esse dinamismo no processo, ele é muito interessante.
Porque a central de regulação do município, ela tem que dar resposta para aquele paciente que está precisando do leito, tanto de internação normal, quanto para o leito de internação de UTI. Com certeza, nesse momento que nós estamos aqui no nosso bate-papo, tem pacientes na UPA precisando de leitos, nas unidades hospitalares, tem pacientes no Cais Progresso, tem pacientes no Abadia Lopes da Fonseca, o SAMU com certeza está agora recolhendo pacientes aí em domicílios para estar levando para esses lugares ou para os próprios hospitais. Então, nessa falta de leito, é muito importante isso, não é? Então, a gente tem que dar celeridade nisso para que esses leitos, as pessoas não percam muito tempo nesse processo todo, porque a regulação está precisando de leito, tem que colocar leitos para dentro e essa confusão toda. E a gente entende, quando eu disse assim, às vezes as pessoas acham que a Secretaria de Saúde do município ela não tem feito bem o papel de internar os munícipes que precisam nas unidades hospitalares que dispõem de leitos para o SUS. É porque tem várias nuances. A regulação, ela está lá para dizer, ó, para o hospital evangélico vai esse perfil de paciente, porque o hospital não é porta aberta para o Sistema Único de Saúde. Já esse perfil de paciente vai para a Santa Casa de Misericórdia, que trata esse perfil de paciente. Já esse paciente aqui, nós temos que manter ele num leito de estabilização lá no hospital municipal, não é? Então a regulação ela tem que fazer todo esse processo também, que é o processo externo, buscando vaga nos hospitais para que interne esses pacientes. Então, essa falta de leito, ela gera toda essa situação que tem que ser muito bem gerida para que no final o cidadão não sofra tanto, né? E aí a gente estava falando agora há pouco aqui, eu e você. E Anápolis, por ser uma cidade polo... A referência, exatamente. Não é? O senhor falou aqui dos pacientes tem aqui. E tem os que estão vindo para cá também, não estão nem sabendo se tem vaga, se não tem vaga, né? Porque o que acontece? Se você vê no entorno de Anápolis aqui, tem cidades que não tem hospital. Ou seja, tem as unidades de pronto atendimento. Só. Né? Atender o paciente ali, ele precisou ser internado, vai ter que mandar para algum lugar. No entorno de Anápolis, não existe leitos de UTI. O entorno de Anápolis que tem leito de UTI é Nerópolis. Mas Nerópolis está ligado à pactuação com a Grande Goiânia, né? Mas os outros locais aqui próximos, você não tem leito de UTI ofertado ao SUS aqui, tirando Nerópolis para o norte, aí você vai ter em Séries e em Goianésia, não é? E que também não supre. A gente acolhe aqui pacientes de Séries de Goianésia, muitos pacientes, porque tem pactuação com a Anápolis. Ou no máximo o município tem um hospital municipal que trata da baixa complexidade. Aquele paciente ali que está com desconforto intestinal que pode ficar por ali. Há um paciente que está com um quadro gripal forte, com febre, que fica por ali hidratando. Mas aquele paciente mais grave, qual que é o trabalho? Ambulância, Anápolis. Cidade Polo. E sem contar os acidentes que acontecem também, os acidentados também. Não só as doenças como o dia a dia, mas os acidentados também. Então, essa situação do leito, ela é extremamente grave e ela tem que ser muito bem gerida. E numa cidade polo, mais bem gerida ainda, não é? Mas vamos voltar à conversa com a Fabiane aqui. O que você vê que ainda não acontece dentro da gestão de leitos ou aquilo que atrapalha muito, Fabiane? Como eu disse, o que mais atrapalha hoje a gestão de leitos, no meu ver, é a falha de comunicação entre as áreas envolvidas. Essa falha de comunicação, ela ocorre muito ainda e traz um transtorno enorme para o setor. Ela pode ser pelo excesso e pela falta, né? Eu acredito que é pela falta. Pela falta de comunicação. Vamos subentender que o outro já entendeu que o processo é andar por telepatia, né? Isso. Igual, um setor me pede um leito. Um setor pronto-socorro, setor de internação, UTI me pede um leito. O paciente da UTI, exemplo, o paciente da UTI foi de alta. E depois a alta lá foi cancelada.
E eu reservei esse leito. Eu vou, às vezes, saber que a alta foi cancelada umas 3, 4 horas depois. Faltou a comunicação comigo de volta para me liberar esse leito para outro paciente. Então, eu acredito que é a falta de comunicação entre as áreas envolvidas. Eu acho que isso é na humanidade em geral, viu, José? E aí eu quero falar da falta de comunicação nessa regulação externa e também a falta de conhecimento das pessoas. E isso é outra coisa que a gente tem que colocar e colocar muito, porque nós estamos sofrendo muito com isso. Você tem um familiar, um vizinho que passou mal em casa, não bota dentro do seu carro e corre para a unidade hospitalar, não. Já começa errado por aí. Tem que chamar o SAMU. Porque dentro do SAMU, o SAMU está falando com a central de regulação que vai dizer para onde que tem que levar o paciente. Vamos pegar esse mesmo exemplo. Você pega um parente seu, coloca dentro de um carro, leva para o hospital evangélico para ser atendido pelo SUS. O hospital não pode atender esse paciente em algumas situações. O hospital evangélico hoje é referência para neurocirurgia, cardiologia e oncologia. Então as pessoas chegam lá e dizem, não, tem que atender aqui. Não é? Então já começa errado, mas nós não podemos, nós não somos porta aberta para isso. Não, então interna particular aí, que eu vou dar um jeito. Só que o jeito do particular, ele chama dinheiro. E não tem o dinheiro, às vezes nós não temos o dinheiro mesmo. E aí cria um imbróglio. Já tem que passar para o SUS, a Secretaria de Saúde, ela cria algumas barreiras nisso e tem que criar mesmo, porque se todo mundo sair pegando familiar, parente, vizinho, porque a UPA está cheia, os CAIS estão cheios, e levando para as instituições, internando particular para depois passar para a SUS, é um jeito de burlar o sistema. Então a Secretaria também realmente tem que criar essas barreiras. Então essa comunicação, esse conhecimento tem que ter. Chama o SAMU, que o SAMU vai dar a destinação certa. Outra coisa que acontece muito, Guilherme Verano, eu tô vendo meu pai em cima de uma maca lá na UPA há 2, 3 dias. As pessoas às vezes acham que a central de regulação não está dando a atenção que deve ser dado para aquele paciente. Está dando sim, mas é porque não tem leito para estar internando esse paciente. É claro que a família também tem que ficar em cima, não é? Então tem que correr atrás de uma coisa, correr atrás de uma outra, mas às vezes pegar o paciente e levar para uma unidade, internar particular, e depois gerar o outro problema, tem que ter cuidado com isso, né? A gente quer orientar, porque no dia a dia nós estamos vivendo isso aí no nosso dia a dia. Então é importante nós darmos essa informação, as pessoas entenderem isso, porque muitas às vezes fazem por ignorância. Não, eu mesmo vou pegar, vou levar na Santa Casa, que é mais rápido, eu mesmo vou pegar, vou levar no... Não é. O Fabiano está falando a falta do entendimento do processo como um todo e a falta de comunicação, Isso né? mesmo. Isso mesmo. Dentro do hospital, a maioria dos hospitais hoje, os hospitais que estão procurando a boa gestão, a melhor gestão, existe os escritórios da qualidade, aqueles setores que cuidam. E é o escritório da qualidade também que encosta muito, por exemplo, no setor de gestão de leitos, até avaliando indicadores, dando sugestões. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. O setor da qualidade, ele foi primordial para a implantação da gestão de leitos. Foi ele que... Hoje eu compilo dados numa planilha de gerenciamento de leitos, onde eu coloco dados de todo tipo de internação, pacientes, cirurgias agendadas, eletivas, pacientes cirurgias emergência, pacientes de pronto-socorro, paciente de pronto-socorro UTI, consultório, esse que o Joseval falou, SUS, pacientes que vai para qualquer unidade da UTI, pacientes que vêm de outra regulação, convênio também. E eu compilo os dados por dia da quantidade, a quantidade que eu consegui atender,
lá na frente os leitos que estão em manutenção, o que é que eu não consegui atender, e no final do mês, junto com a qualidade, eu faço uma análise crítica do porquê que aconteceu aquilo, o porquê que aquele paciente não foi atendido, o que aconteceu no dia que cancelou uma cirurgia, o porquê que o paciente, às vezes, passou a noite no pronto-socorro aguardando um leito, para agir em cima daquela informação para melhorar o processo da gestão de leitos. Nós temos ainda casos de paciente ficar 1 dia, 2 dias dentro de pronto-socorro. Aguardando leito. Com tudo isso que você está vendo que nós estamos falando aqui, com todo o empenho de uma equipe, com toda a atenção de um gestor para isso, né? Porque o paciente é a razão de tudo na unidade hospitalar, mas às vezes acontece. E tem famílias que entendem. Mas tem família, não podemos dizer famílias, membros de famílias. E a gente também entende isso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dentro dessa colocação, como é que é administrar esse estresse de familiar mais exaltado. Chega para ela também. Com familiar menos exaltado, não é? Porque as pessoas sabem que tem uma gestão de leitos e que é essa gestão de leitos que realmente vai agilizar para que esse leito aconteça mais rapidamente. Como é que é administrar isso no dia a dia, Fabiane? Tem que gostar. E muito. É igual a comunicação, né, José? A gente faz porque gosta, né? O Darlan, a Leda, a gente faz que a gente realmente gosta. Né? Como você disse no início, a gestão de leitos é uma logística mesmo. Eu sou formada em logística. Eu acho que por isso que eu gosto. Eu gosto do que eu faço. Eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja trabalhar dentro do hospital. Mas para cá, se quiser tirar a Fabiane e levar para o central de distribuição de qualquer coisa no DAE ali, vai funcionar. Você vai saber lidar com isso tranquilamente. Isso. Mas é estressante. Eu imagino. É estressante. Tem horas, principalmente como eu te falei, centraliza muita coisa dentro do setor de gestão de leitos. Então ali tem hora que tem o coordenador do setor me cobrando. Até mais uma pergunta. Cada setor desse tem um coordenador, então, por exemplo? Cada setor. Tá. Cada setor tem um coordenador. Responder e você cobrar de forma direta para ele. Isso, e ele me cobrar também, né? Ele me imagino, né? Tem o coordenador do setor me cobrando, tem o acompanhante me cobrando. Já aconteceu o caso de eu falar para acompanhante, não, calma que só vai forrar o leito. Me dá o lençol que eu vou lá forrar. Eu já vi essa situação também. Né? Deixa e assim, comigo, que eu sou bom nisso aí. É lógico que, como o Joseval falou, tem acompanhantes que são bem mais nervosos do que o outro. Eu sempre tento conversar, olhar no olho do acompanhante. Esses do SUS, que vão muitos pacientes do SUS fazer a solicitação de leito, eu sempre tento colocar ele do lado, sentar na cadeira, explicar, pego o mapa de leitos, mostro, não foi disponibilizado ainda, porque realmente não tem leito, esses aqui são os leitos ocupados, mas assim, eu sempre dou também uma previsão para ele. Daqui 1 hora eu vou lá, se qualquer coisa você pode voltar aqui. Já aconteceu de paciente estar no setor de internação e ele descer para o pronto-socorro e eu sei, e a coordenadora do pronto-socorro sabe que aquele paciente não vai ter a vaga de UTI, ele virou UTI, ele não vai ter a vaga de UTI naquele dia. O acompanhante chegar na minha sala chorando, com vontade de tomar um banho. E eu levar ele em outro leito e deixar ele utilizar o banheiro, tomar banho, para ele passar a noite com a esposa. Então, assim, é a gente saber lidar com a situação e até mesmo com a dor do acompanhante. Lógico, isso. É lógico que não é todas as horas que você vai colocar no lugar deles, mas lidar com eles também, entendeu? Paciência, tem que ter muita paciência. Porque existe, como o Joseval falou, existe pessoas também que chegam, eles não querem nem saber se tem leito, eles querem exigir o tipo de acomodação. Então, você tem que saber explicar, eu vou te colocar ali, mas assim que surgir da maneira que você quer, eu vou te transferir. Então, tem que ter bom senso, tem que ter muita paciência. Mas é lógico que tem horas que... Não, imagino, né? Eu imagino, Fabiano. A gente que anda aí Brasil afora vendo hospital e tentando aprender com as boas gestões de outros hospitais, o processo de gestão de leitos... Primeira coisa, ele tem que ser totalmente informatizado, não é? Mas essa coisa não anda bem se não tiver pessoas. Claro. Se não tiver essa sensibilidade que a gestão de leitos tem que fazer. Em especial numa cidade que está faltando leitos,
não é? Assim, nesse sentido, tanto para SUS, quanto para convênios, quanto para o leito particular. Então, as ferramentas que tem, a tecnologia de informação avançada, apurada, a medição de tempos, as planilhas que são feitas, os indicadores que são avaliados e que são coletados lá, isso tudo é muito importante. Mas no momento que a gente vive hoje, a grande importância é de ter pessoas que têm sensibilidade para estar trabalhando isso tudo e estar minimizando o sofrimento de pacientes e de familiares. Então a proposta nossa de trazer a Fabiane aqui hoje foi para mostrar para você, assinante do 14, que existe um outro lado da moeda para que um paciente vá para a unidade hospitalar e que ele tenha o leito dele limpinho, a tempo e a hora, para ele estar se recuperando, ter a alta, ir embora. Uma outra coisa que tem que ficar muito claro, que nós já estamos indo para o final do programa, é que a gestão de leito, a Fabiana disse, ela é formada em logística. Essa gestão ela acontece a partir de uma alta médica. Ninguém gere leito se não tiver uma alta médica, que é o que provoca tudo. Deflagra o processo. O paciente de UTI, ninguém tira paciente de dentro de UTI se o médico... Se não tiver alta médica, se não tiver alta de UTI, né? O paciente que está no pronto-socorro, ele só vai para um leito se o médico disser que ele vai para um leito. Então essa gestão toda é feita a partir desse start inicial que é feito pelas equipes de atendimento. Isso, né? que o Joseval colocou é muito importante, porque tem pessoas que liga na gestão de leitos e fala desse jeito: se eu estou descendo com o paciente para o pronto-socorro, você já reserva o leito. Mas eu tenho que esperar o médico avaliar, eu nem sei se ele vai ser internado, e acontece às vezes, de graças a Deus, nem ser internado. Meu Deus. Então, é desafiador. É desafiador. Então acho que a proposta era essa, Guilherme Verano. Eu queria agradecer a Fabiane por ter aceitado vir bater esse papo conosco. Até eu entendo que é pela valorização também do profissional, não é? E para as pessoas entenderem como é que é esse processo todo. Ao mesmo tempo, para nos aliviar um pouquinho, porque as pessoas tendo as informações, com certeza elas vão repensar na hora de fazer uma exigência dentro de uma unidade hospitalar. Então era muito para isso também. E um lado que às vezes não é falado, né? A gente quis trazer isso aqui para mostrar para você, assinante do 14, que existe uma gestão séria dentro dos hospitais de uma maneira geral, para que o paciente tenha o leito a tempo e a hora e que a família não sofra. Esse é o propósito, e muito obrigado, Fabiane. Eu que agradeço vocês, agradeço você, o Joseval, agradeço a todos. E a comunidade anapolina que agradece a Fabiane, ter uma pessoa como a Fabiane, porque a gente falou aqui de curso, de gestão, de profissionais, mas nada funciona sem a figura humana, né? A figura humana ainda é fundamental no processo, com toda a tecnologia, mas o bom senso e a humanidade é que faz a coisa realmente acontecer. E por falar em agradecimento, é claro, a gente agradece a Fabiane, mais uma vez o Joseval, é claro, a gente agradece nossos parceiros também, sem os quais seria impossível a execução desse processo. São os nossos apoiadores culturais que você acompanha a partir de agora. Até logo mais. Canal 14 NET. Apoio Cultural. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbantes JK, Laboratório Modelo, BRG Brasil Geradores, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Resgate Remoções e Eventos e também Mercafrios Mauá. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.